Amém? Pai, nós oramos a Deus para que o Teu Espírito Santo possa ministrar, Senhor, nessa noite, a cada coração, Senhor, que nós possamos ser despertados pela Tua Palavra, que a Tua Palavra faça vida em nós, que nós possamos nos arrepender, Senhor, dos nossos pecados, e que nós possamos, Deus, a cada dia, Senhor, nos parecermos mais com Cristo, em nome do Senhor Jesus. Quantos dizem amém? Amém. Aleluia, glória a Deus. Eu queria, projeta para mim, Jeremias 17, versos 9 e 10. Jeremias 17, versos 9 e 10. Olha o que diz: enganoso é o coração mais do que todas as coisas. Mais do que? Todas as coisas. E desesperadamente corrupto. Quem o conhecerá? Eu, o Senhor, esquadrinho o coração, eu provo os pensamentos, e isto para dar a cada um segundo o seu proceder, segundo o fruto das suas ações. Aleluia. Então veja, esse é um versículo muito conhecido. Enganoso é o coração do homem, mas muitas vezes no seu dia a dia, você esquece que o seu coração é enganoso, e por consequência os seus sentimentos são enganosos. E muitas vezes você tem determinadas posturas, atitudes, comportamentos e ações que vão te levar a comer do fruto delas. Mas quando você tem um comportamento, uma ação, sendo movido por esse coração enganoso, isso é muito ruim. Por quê? Porque você sofre as consequências. Mas Deus, Ele esquadrinha. E eu acho tão interessante que Deus, Ele nos ama de tal maneira, Ele ama o homem de tal forma, o seu filho ali, que Ele sempre dá uma oportunidade, sempre vem falar com você, para que você possa se posicionar, para que você possa caminhar segundo a vontade dEle, não a sua. Porque o que nos engana? São os nossos sentimentos, é a nossa vontade que vai contra a vontade de Deus. Jesus dizia o seguinte: o meu alimento é fazer a vontade de Deus, fazer a vontade do meu Pai. Então veja que esse é o alimento de Jesus para nós, mas muitas vezes no dia a dia, nós abrimos mão daquilo que é um alimento saudável, que é a vontade de Deus, para nos alimentarmos da nossa vontade. E os nossos sentimentos, o nosso coração é enganoso. Imagina assim, que você gosta muito de torresmo, pururuca. Quantos aqui gostam de torresmo? Aleluia. Mas aí o médico chega para você, e fala assim: olha, a partir de hoje, você não pode mais comer um torresminho, porque isso vai te matar, isso vai fazer mal. Você sai da consulta, aquele vídeo que viralizou aqui, inclusive aqui, de um bar aqui de São Caetano. Quantos viram aquele vídeo lá, que é o rei do torresmo lá, o Zé do Brejo? Quantos viram? Você acabou de ouvir aquele vídeo lá, e você recebe aquele vídeo, aquele torresminho, o cara raspando a faca assim, crocante. Você fala: não é possível, eu preciso comer um negócio desse daí. Mas veja, o médico falou para você não comer, senão você vai morrer. Mas você chega lá, tem um torresminho daquele, o que você faz? Não, o médico disse que eu não posso comer. Aí tem um incircunciso, filisteu do seu lado, fala: come só um pedacinho. Daí não vai fazer mal não, pastor. Olha aí, fiz com tanto carinho. Fala: só um pedacinho, a rodela inteira, né? Só um pedacinho. E aí você come. Eu te pergunto, você sabia que aquilo ia fazer mal para você, sim ou não? Sim. Mas por que você comeu? A vontade, o desejo de ter o prazer imediato, falou muito mais alto, ainda que ia gerar morte em mim, o prazer imediato estava às portas, e eu precisava tanto escutar aquele creque aos meus dentes.
Veja, nós estamos falando aqui de um simples torresmo. Mas a questão, é pecado comer torresmo, sim ou não? Não. Mas veja que a tentação, às vezes, ela é a mesma que o pecado. Às vezes o pecado está às portas, você fala assim, eu não quero, mas eu tenho tanto prazer em... E quando você vê, já foi. Quantos estão compreendendo essa analogia? Aleluia. Então veja. Queria falar sobre sentimentos equivocados, sentimentos errados, que muitas vezes nós nem pensamos que sejam errados, mas eles estão muitas vezes borbulhando em nós. Nós achamos até que é muito bom, mas quando nós entendemos que o coração do homem é enganoso, nós sempre precisamos parar para ouvir de Deus e seguir a vontade de Deus. Porque se nós dependemos da nossa própria vontade, muitas vezes nós vamos cair num grande equívoco, que pode causar muito dano para as nossas vidas e para aqueles que estão ao nosso derredor. Lá em João 10,10 diz que o diabo veio para matar, roubar e destruir. E geralmente, quando destrói a vida de uma pessoa, geralmente aqueles que estão à sua volta acabam sendo afetados também. Sabe, na Primeira Guerra Mundial, os primeiros a morrerem eram os oficiais. E por que eram os oficiais? Porque o exército inimigo descobriu que todas as vezes em que os oficiais, os comandantes, aqueles que estavam à frente, eles eram abatidos, o restante do pelotão ficava perdido. Sabe, essa é uma estratégia de guerra que não foi da Primeira Guerra Mundial. Isso vem desde sempre. Vem desde o Éden. Muitas pessoas gostam de falar que a culpa foi da Eva. A maioria das pessoas, a culpa foi da Eva. Não. Era Adão que tinha que guardar a sua esposa. Ele se distraiu, deixou de cuidar, e ela começou a dar ouvido para outros. Amém? Mas esse não é o tema. Mas eu quero que você abra a sua Bíblia lá em Gênesis capítulo 4. Gênesis capítulo 4. Pastor, onde está? Está antes de Apocalipse. Ficou? Primeiro livro, irmão. Ô Senhor. Vamos ler aqui Gênesis capítulo 4, amém? Vamos ler até o 16. Verso 1 até o 16. Diz assim: Coabitou o homem com Eva, sua mulher. Esta concebeu e deu à luz a Caim. Então disse: adquiri um varão com o auxílio do Senhor. Depois deu à luz a Abel, seu irmão. Abel foi pastor de ovelhas e Caim, lavrador. Aconteceu que no fim de uns tempos trouxe Caim do fruto da terra uma oferta ao Senhor. Abel, por sua vez, trouxe das primícias do seu rebanho e da gordura deste. Agradou-se o Senhor de Abel e de sua oferta, ao passo de que Caim e de sua oferta não se agradou. Irou-se, pois, sobremaneira Caim, e descaiu-lhe o semblante. Então lhe disse o Senhor: por que andas irado, e por que descaiu o semblante? Se procederes bem, não é certo que serás aceito? Se todavia procederes mal, eis que o pecado jaz à porta, e o seu desejo será contra ti, mas a ti cumpre dominá-lo. Sabe, queridos, aqui nós vemos claramente, né? Todos aqui sabem da história, nós vamos continuar lendo aqui, em que Caim matou Abel. Mas veja que até esse momento não havia homicídio até então, não houve. E Deus rapidamente, Ele percebeu, Ele conhece os seus filhos. Sabe, você percebe quando o seu filho, ele chega da escola e alguma coisa não
andou a bom termo. Você percebe que o seu comportamento, a sua atitude está diferente. Às vezes ele está triste, às vezes alguma coisa aconteceu e você percebe rapidamente. Era exatamente isso que aconteceu aqui. Deus, ele aceitou a oferta de um, aceitou a Abel e a sua oferta, e não aceitou de Caim. Mas ele percebeu rapidamente que o semblante caiu. E eu gosto muito aqui desse verso 7, vamos ler de novo. Olha que ele fala: se procederes bem, não é certo que serás aceito? Se todavia procederes mal, eis que o pecado jaz à porta. Ponto e vírgula. O seu desejo será contra ti, mas a ti cumpre dominar. Ele fala o seu desejo. O que é isso? Ele não pecou ainda, mas ele começou a ter o desejo, algo aconteceu. E Deus está falando o que para ele aqui? Olha, eu estou percebendo aqui, garoto. Estou percebendo que seu semblante caiu. Estou percebendo o seu comportamento, sua atitude. Você está com um desejo equivocado aí. O que o Senhor estava falando para ele? Para aí, domina, se arrepende. Era exatamente isso, a postura. Deus está tentando ajustar a rota de Caim, mas ele não dá ouvidos a Deus. Por quê? Porque o seu desejo, a ira já havia entrado nele, e ele rejeita essa oportunidade que Deus estava dando nele. Verso 8, vamos continuar. Disse Caim a Abel, seu irmão: vamos ao campo. Estando eles no campo, sucedeu que se levantou Caim contra Abel, seu irmão, e o matou. Disse o Senhor a Caim: onde está Abel, teu irmão? Ele respondeu: não sei. Acaso sou eu seu tutor, ou seja, seu responsável de meu irmão? E disse Deus: que fizeste? A voz do sangue de teu irmão clama da terra a mim. Eis agora, pois, maldito por sobre a terra, cuja boca se abriu para receber as tuas mãos o sangue de teu irmão. Quando lavrares o solo, não te dará ele sua força. Serás fugitivo e errante pela terra. Então disse Caim ao Senhor: é tamanho o meu castigo que já não posso suportá-lo. Verso 14: eis que hoje me lanças na face da terra, e da tua presença hei de me esconder. Serei fugitivo e errante pela terra. Quem comigo se encontrar, me matará. O Senhor, porém, lhe disse: assim qualquer que matar Caim, será vingado 7 vezes. E pôs o Senhor um sinal em Caim, para que não o ferisse de morte, quem quer que o encontrasse. Retirou-se Caim da presença do Senhor, e habitou na terra de Nod, ao oriente do Éden. Amém, queridos? Eu queria ministrar e discorrer com os irmãos esse estudo dessa passagem que fala tanto conosco nesses dias. Então nós vemos aqui claramente uma família, pai, mãe e 2 filhos. Uma família que tinha tudo para dar certo, tudo certinho, mas havia uma questão: o pecado já havia acontecido. E aí nós temos aqui 2 irmãos, que eles tinham a mesma formação, os mesmos pais, o mesmo leite materno, a mesma comida, a mesma forma de educar, mas 2 irmãos completamente diferentes. Você conhece alguém na sua família, talvez você tenha alguns irmãos, e você vai perceber que vocês talvez tiveram as mesmas oportunidades, o mesmo ensino, estudaram na mesma escola, mas às vezes ele age de uma forma completamente diferente do outro. Às vezes um é dócil e o outro é irado. E aqui nós vemos aqui esses 2 irmãos. Então veja, queria falar aqui, quando nós começamos falando que o coração do homem, ele é enganoso. Veja que quando acontece
uma questão em que Deus aceita a oferta de um e não aceita a oferta de outro, entrou um sentimento. E os nossos sentimentos, eles são enganosos, mas tem um tipo de sentimento que ele nos engana e é extremamente perigoso. É quando o sentimento entra em nós e nós começamos a achar que nós fomos injustiçados, que não é certo. Será que em algum momento da sua vida você já se sentiu injustiçado? Sabe, todas as vezes que você abraça a sua injustiça, não a justiça de Deus, e você acha que Deus foi injusto com você, porque não aconteceu da forma, ou da vontade como você esperava que acontecesse, você começa a desenvolver sentimentos enganosos e muito perigosos, como nesse caso. E aqui nós vemos claramente que esse sentimento que despertou em Caim, era um sentimento de dentro para fora, era um sentimento que explodiu internamente. Então veja, muitas vezes o nosso maior inimigo não está fora, muitas vezes o nosso maior inimigo está dentro de nós, e é o nosso próprio sentimento enganoso. É quando nós decidimos andar segundo o nosso sentimento, segundo a nossa vontade, que nos leva a um caminho completamente equivocado. E esse sentimento que entra aqui em Caim, que vem de dentro para fora, começou ali dentro da sua própria família. Para ser mais específico, dentro da sua casa, com o seu irmão. Mas aí alguns podem falar, pastor, mas é o meio que corrompe. Já ouviu essa expressão? É o meio que corrompe? Mas veja, nós estamos falando aqui do começo. Não existia ainda uma sociedade formada. Não existia ainda essa sociedade como nós vemos nos dias de hoje, com as suas determinadas tribos. É a tribo do sertanejo, a tribo do gospel, a tribo do rock, a tribo do funk. Várias tribos. É dos que se veste de... Os grunge. Os grunge é aquele que tem umas franjas assim, não é isso? Não, Camila, não tem os que... Os emos, os emos. Eu tentei ser emo. Não consegui, não me aceitaram. Os emos são aqueles que usam aquelas franjas assim, que cobrem os olhos. Tentei entrar numa tribo dessa, não me aceitaram. Me colocaram para fora. Mas veja, estou dizendo aqui que tem um monte de tribo. Então veja, às vezes pessoas sim podem ser influenciadas, isso é uma verdade. As pessoas começam, se tornam emos, aí deixam o cabelo crescer, não é o meu caso, mas eles deixam e tal, e faz isso, faz aquilo, para se enquadrar e se aceita. Mas não era esse caso. Não foi o meio que corrompeu Caim. Não foi a sociedade que corrompeu Caim. Não foi as circunstâncias financeiras que corromperam Caim. O seu maior inimigo não estava na sociedade, o seu maior inimigo estava nos seus sentimentos, no seu interior. E ele foi corrompido por esse sentimento interior. Quantos estão compreendendo? Então veja. Qual que é o grande problema? O grande problema é que nem todos sabem lidar com esses sentimentos de frustração. Porque acredite, no decorrer da vida, muitas coisas vão te frustrar. Às vezes o seu pai, sua mãe, seu cônjuge, seus filhos, seus amigos, seus irmãos. Aqueles em que você mais esperava uma resposta, talvez te frustram. E quando isso acontece, muitas vezes, talvez você não saiba lidar com essas circunstâncias e fica à mercê dos seus sentimentos, fica à deriva com seus sentimentos equivocados. E era exatamente isso que aconteceu com Caim. Mesma estrutura familiar, mesmo leite materno, todo o ensinamento para ele ainda tinha o privilégio de ser o primogênito, de ser o primeiro filho, mas ele não levou em consideração nada.
quando Deus aceita a oferta de Caim, ele fica cego nos seus sentimentos. Então veja, quando Deus aceita a de Abel e rejeita o de Caim, Caim fica cego diante dessa notícia. Então veja, Caim, nesse momento, ele se tornou alguém maligno, alguém com coração corrompido. Olha o que fala lá em João, 1 João, 1 João capítulo 3, verso 12. Projeta para mim, vamos ler. Volta ao 11. Olha o que diz: porque a mensagem que ouviste desde o princípio é esta: nos amemos uns aos outros. Esse é o grande novo mandamento. Não segundo Caim, que era do maligno e assassinou a seu irmão. E por que o assassinou? Porque as suas obras eram más e as de seu irmão justas. Então veja que esse episódio, até hoje nós falamos dele, por quê? Porque é a primeira menção, né, de alguém que se irou de tal maneira e matou o homem, um próximo. Então veja, queridos, olha só o que está aqui, quando no verso 7, né, em que nós vemos ali Deus dando uma oportunidade para ele se arrepender e tudo mais. Volta lá no 7, Roseli. Gênesis 4, 7. Se procederes bem, não é certo que serás aceito? Se todavia procederes mal, eis que o pecado jaz à porta, e o seu desejo será contra ti, mas a ti cumpre dominá-lo. Mas o que acontece? Ele não domina. E olha o que acontece no verso 8. Disse Caim a Abel, seu irmão: vamos ao campo? Irmãos, olha como ele começa isso daqui. Aqui nós vemos claramente que Caim, ele, na sequência, ele teve uma oportunidade de se arrepender, de mudar de vida. Ele teve essa oportunidade diante dos seus olhos. Mas na sequência, o que acontece? Por não dominar os seus sentimentos, e o mal já tem entrado em si, ele chega na boa com Abel. Ele chega ali para o seu irmão, fala o quê? Vamos ao campo. Era o seu irmão, era o seu amigo, era o seu parça ali. Ou vamos ali comigo no campo. Nós eles estavam acostumados a ir no campo. Veja que até então, Abel não vê nenhuma maldade. E Caim está ali simplesmente premeditando. Disse Caim a Abel, seu irmão: vamos ao campo. Estando eles no campo, sucedeu que se levantou Caim contra Abel, seu irmão, e o matou. Então veja, nós vemos aqui uma doçura no falar de Caim. Uma doçura. Vamos ao campo, irmão. Vamos ali. Uma doçura. Mas com um coração repleto de maldade. Você conhece alguém? Uma doçura no falar, mas um coração muitas vezes maldoso? Então veja, queridos, esse era o contexto. Isso fala de um caminho equivocado, de um caminho errado. É quando Deus fala com você, te dá uma oportunidade antes, mas mesmo assim você decide em fazer a sua vontade. Você pega um outro caminho. Jesus, ele disse que eu sou o caminho, a verdade e a vida. Mas aí você decide pegar um caminho oposto. Jesus é o caminho, a verdade e a vida, mas você pega um outro caminho, que é de mentira e morte. É um outro caminho. Lá no livro de Judas, capítulo 1, no verso 11, fala ali sobre os caminhos que os falsos profetas estavam pegando. Projeta para mim, já está aí? Olha o que fala aqui: ai deles, porque prosseguiram pelo caminho de Caim, e movidos de ganância, se precipitaram no erro de Balaão, e pereceram na revolta de Corá. Então veja, é um caminho também. Quem está tomando esse caminho? Eram os falsos profetas, movidos por outras questões.
pegaram o mesmo caminho de Caim, um caminho equivocado, que muitas vezes você sabe até que não vai dar certo, mas a sua satisfação pela tua justiça, essa reivindicação interior, muitas vezes te cega, que foi o caso de Caim. E aí toma comportamentos e atitudes que passam longe da vontade de Deus. Começam a ter determinadas pensamentos e sentimentos que destroem interiormente, e que é questão de tempo que de fora a coisa fica exposta. Então nós vemos aqui uma grande disputa entre Caim e Abel. Sabe, Deus fez o homem para ter comunhão, mas em algum momento essa disputa entrou no coração de Caim. E Caim não tenta acertar com Deus, ele não tenta corrigir a rota, ele não tenta ver, peraí, deixa eu ver como é que meu irmão fez, porque se Deus aceitou do meu irmão, eu vou aprender com o meu irmão. Esse era um caminho correto. Ele falou: Abel, me explica como é que você fez, porque eu também dei uma oferta. Muito provavelmente Abel ia falar: mas existe um princípio na oferta. Ele ia falar: qual que é, rapaz? Me ensina que eu preciso aprender. E aí nós vemos claramente qual que foi o grande diferencial. Abel deu o quê? Das primícias, ou seja, o primeiro era para Deus. Esse era a grande sacada, coisa simples de se fazer. É um princípio. Por isso que nós falamos tanto a respeito de oferta das primícias. É por conta desse princípio. É quando você dá a sua primeira oferta ali, para Deus aceitar por um tempo. Como isso é importante. Mas não foi esse o caso. Caim não quis saber, simplesmente ele ficou com inveja do seu irmão. Não tentou se acertar com Deus. Ele ficou com inveja do seu irmão. Vamos ler o verso 5. Gênesis 4, verso 5. Olha o que diz. Ao passo que Caim e de sua oferta não se agradou. Irou, pois, sobremaneira Caim e descaiu o semblante. Sabe, queridos, quando ele fala aqui, não somente nesse versículo, mas no anterior, ele sempre cita o que é a vida primeiro. Veja que não era uma questão só de oferta, mas a principal oferta era o próprio Caim, o próprio Abel. Porque primeiro ele cita aqui, ele cita antes lá, a Abel e sua oferta. E aqui a Caim e a sua oferta. Então ele cita o nome primeiro. E essa questão de citar o nome primeiro, ou seja, Deus está preocupado mesmo é com a sua vida. A forma como você procede. Porque quem você é vai desembocar no seu proceder, a sua forma de andar, de falar e de lidar com circunstâncias adversas, com sentimentos que muitas vezes tentam eclodir dentro de nós. Porque acredite, todos nós em algum momento talvez tenhamos uma porção de Caim dentro de nós, por conta do homem caído. E se você não estiver cheio de Deus, se você não estiver cheio do Espírito Santo, você vai tentar fazer e andar segundo a sua carne. Vai querer viver uma vida dissoluta, vai querer viver uma vida perdida, acredite. Então veja, essa questão de inveja é muito séria. Nós vemos em outras passagens da Bíblia, onde Saul se invejou de Davi. Saul começou a ver as mulheres cantando que Saul matou milhares, mas Davi seus 10 milhares. Inveja entrou dentro de Saul, corrompeu seu coração, e começou a ter uma postura de querer matar Davi. Por quê? Se Davi era o cara que todo mundo queria ter na sua equipe, alguém vitorioso, alguém que se destacava mais. Sabe, quando você tem um filho que você ama, você quer que seu filho seja melhor do que você. Sabe, Saul poderia ter ficado orgulhoso de falar: olha, eu tirei esse menino de trás das malhadas, e agora ele mata os seus 10 milhares. O meu filho, meu próprio filho de sangue que o treinou. Mas não, ele se invejou. Inveja. Com alguém muito próximo. Vemos também o quê?
O filho pródigo. Quando o filho pródigo volta, e o irmão mais velho olha que o pai matou um novilho cevado, ele se enche de inveja. Eu estou aqui há tanto tempo nessa casa e nem um cabritinho, uma codorna. Mas para esse irmão miserável, que vai lá, que peca, que erra, que gastou toda a herança, que pediu herança, agora ele vem e mata um cordeiro cevado. O que o irmão mais velho? Era eu que merecia. Não era o outro. Sabe, esse sentimento é muito ruim. Qual que é a grande diferença desses irmãos? É que o outro errou sim, pecou, se lambuzou no pecado, gastou toda a herança, pegou a herança do pai, pegar a herança do pai em vida era desejar a morte. Mas o que acontece? Um dia ele teve encontro e volta para casa arrependido. Então veja que a chave é o arrependimento. Quando não há arrependimento, a inveja toma conta. E quando a inveja toma conta, os frutos são frutos de inveja, que são terríveis as consequências. Então veja, Caim não queria aprender, imitar com o seu irmão, ver como é que ele fazia, não. Ele queria matar o seu irmão. Sabe, quando isso acontece, o invejoso, não é que o invejoso, ele quer ter o que o outro tem. O invejoso quer tirar o que o outro tem. É que nem crime passional. O cara matou por amor. Não. Ele matou porque ele quer que ninguém tenha o que era para ser dele. O que ele pensa que era para ser dele. Então veja que muitas vezes esses sentimentos, eles vai corromper internamente. Os irmãos já ouviram a história da cobra e do vagalume? Quantos aqui já ouviram? Os irmãos, não é da minha época. Diz que certa vez, uma cobra seguia um vagalume. E a cobra, onde o vagalume ia, a cobra ia, e querendo comer o vagalume, onde ela ia, e aí seguiu, a ponto do vagalume se cansar. E falou: olha, eu me rendo, eu não aguento mais fugir de você, mas eu queria te fazer umas perguntas antes. A cobra falou: pode fazer. E aí o vagalume pergunta o seguinte: eu te fiz algum mal? A cobra responde: não. Aí ela faz uma segunda pergunta. O vagalume faz uma segunda pergunta: por um acaso eu faço parte da sua cadeia alimentar? A cobra diz o seguinte: não faz. E ela faz a terceira pergunta, antes de ser comida. Ela fala assim: por que você quer me destruir? Se eu nunca te fiz mal e não faço parte da sua cadeia alimentar. Aí a cobra responde o seguinte: é que eu não aguento ver você brilhar. Sabe, queridos, não tem jeito. Quando Deus te chamou para você brilhar, quando você tem uma palavra de Deus, o que você não pode é se esconder atrás dessa palavra. Se Deus chamou, sai, brilha. Acredite, terão pessoas que vão te perseguir, evidente. Então não quero. Pronto, parou de brilhar. Sabe, um dia eu estava conversando com o irmão, ele falou: pastor, não dá não. Agora que eu lidero célula, parece que tudo está piorando, estão me perseguindo, por mais que eu faça, parece que... Falei: irmão, deixa eu te falar uma coisa, nem Jesus agradou a todos, pelo que eu estou entendendo, você também quer agradar a todos, é isso? Não tem como. Não tem como você servir a Deus e agradar a todos, não tem como. É impossível. É impossível. Por quê? Isso faz parte do processo. Pessoas vão te perseguir. Todas as vezes que você começar a se destacar, pessoas vão começar a te perseguir.
Não deveria, mas acontece. Quantos estão compreendendo? Amém. Aleluia. Quantos aqui, apesar das perseguições, estão dispostos a brilhar? Amém. Aleluia. Glória a Deus. Então veja, quando nós vemos ali no capítulo 5, né, 5 e 6, já até falei aqui, primeiro nós vemos, vamos ler de novo 5 e 6, Roseli. Ao passo que de Caim e de sua oferta não se agradou, irou-se, pois, sobremaneira Caim, e descaiu o semblante. Então veja, aqui fala primeiro que, ao passo que de Caim e de sua oferta, veja que Deus primeiro olha de fato a vida, Deus ele sempre vai tentar preservar a vida. Nós vemos no verso 7, ele dando uma oportunidade para que ele pudesse fluir na vida. Verso 6. Então lhe disse o Senhor, por que andas irado e por que descaiu o semblante? Sabe, o Senhor está chegando aqui para ele e falando assim, peraí, ajusta a sua vida, você precisa ajustar a rota, Agora olha só o verso 7, vamos ler aqui, colocando o seu nome, eu vou ler aqui colocando o meu nome, mas imagina que ele está falando aqui, Sérgio, Fábio, João, Maria, Antônio, e por aí vai, Paula, André, Alex, e por aí vai. Olha o que Deus está falando aqui, Caim, Sérgio, Antônio, se procederes bem, é certo que serás aceito. Então veja, o que é isso? É Deus dando uma oportunidade para nós. Existe uma forma de nós procedermos, existe uma forma de nós expressarmos a vida de Deus, não é com a nossa justiça, sabe, todas as vezes que você acha que você foi injustiçado, corre para Deus, porque você está correndo um sério risco de pegar um caminho de Caim, de vingança. Pastor, você está falando isso, mas você não sabe o que o miserável fez, e não quero saber. Eu quero saber o que você vai fazer com tudo isso que está ao seu redor. Você vai aprender e escolher um caminho de Cristo, um caminho de Abel, ou você vai deixar que esse caminho de Caim flua na sua vida e sofrendo as consequências que isso gera? Porque todo sentimento equivocado é fácil ajustar, é só você proceder segundo a vontade de Deus. E ele fala assim, todavia procederes mal, eis que o pecado jaz à porta, e o seu desejo será contra ti. Contra quem? Contra mim mesmo. Mas a ti cumpre dominá-lo, sabe? Nós precisamos aprender a dominar esses sentimentos equivocados. Quando nós falamos lá em Gálatas, no capítulo 5, né, quando fala sobre os frutos da carne e os frutos do Espírito, um deles é o quê? É domínio próprio. Sabe, você precisa aprender a dominar os seus sentimentos que tentam te destruir, os seus sentimentos que tentam te paralisar, os sentimentos que tentam fazer com que você pare a sua vida, que você perca as suas esperanças. É quando você coloca um foco em algo que não deu certo, e Deus tem tantos outros projetos diante de você, mas por conta que você acha que nesse ponto você foi injustiçado, a sua vida ficou paralisada. Você conhece alguém assim? Sabe, aí no verso, ele pergunta depois, né? Onde está teu irmão? Acho que é no verso 8, né? Deixa eu ver aqui. Verso 9. Projeta para mim, verso 9. Olha o que fala lá. Disse o Senhor a Caim, onde está Abel, teu irmão? Onde está? Deixa eu dizer algo aqui para você. Pior do que você pecar, é você não reconhecer o pecado. Pior. E é exatamente o que aconteceu aqui.
Ele tinha Deus está dando uma segunda oportunidade para ele. Que oportunidade era essa? Do arrependimento. Ele já havia matado? Ou Deus não sabia que ele havia matado seu irmão? Sim ou não? Evidente que sabia. Mas aí Deus, com o seu amor infinito, vem dando uma segunda oportunidade para ele. Fala: ei, rapaz, cadê o seu irmão? E ele responde o quê? Não sei, acaso sou seu tutor? Sou o tutor do meu irmão? Isso não é da minha conta, o que eu tenho a ver com o meu irmão? Ou seja, não houve arrependimento nesse pecado. Não houve. Não houve arrependimento. Mas Deus estava dando justamente essa oportunidade para que ele se arrependesse. Quantos estão compreendendo? Agora deixa eu te dizer algo, nada fica encoberto aos olhos de Deus, nada fica encoberto, porque quando Deus pergunta aqui, Deus já sabia qual que era a realidade dos fatos. Então, nada fica encoberto aos olhos do Senhor, nada, até as coisas que você faz, que você acha que ninguém sabe, aquelas coisas que você se tranca no quarto, que você faz quando você está sozinho, e você fala: isso aqui ninguém vai descobrir, eu vou morrer e ninguém vai ficar sabendo. Tolo, porque aos olhos de Deus é evidente que Ele sabe de cada detalhe. Deus é presente, onipotente, onisciente, Ele sabe até dos seus pensamentos. Quando Deus está dando essas oportunidades aqui, no verso 7, Ele fala: ei, domina aí. Ele sabia qual eram os pensamentos e o sentimento que estava de Caim, que era matar o seu irmão. Ele falou: domina isso, se arrepende, muda de vida. Por isso é que Deus pergunta. É por isso que Deus pergunta. Mas o que acontece? Caim não demonstra arrependimento em momento nenhum. Em momento nenhum você vê ele apresentando um arrependimento diante de Deus. Projeta para mim o verso 13. Olha só a resposta no verso 13, ele fala assim: então disse Caim ao Senhor: é tamanho meu castigo que já não posso suportá-lo. Irmãos, ele está dizendo o seguinte: eu não estou conseguindo suportar tamanho castigo, mas não me arrependo. Deus fala tudo que as consequências que vai acontecer com ele, e ele dá essa resposta: olha, eu não consigo suportar. Mas você não vê em nenhum momento um arrependimento no coração dele. Sabe, tem momentos em que você não suporta mais o peso e a condenação do pecado na sua vida. Mas quando você se arrepende, sabe, todo esse fardo que havia, esse tamanho desse castigo, como ele cita, que ele mesmo não podia suportar, sabe, quando há um arrependimento na vida de um justo, irmãos, quando você confessa um pecado diante de Deus, ele é fiel e justo para te perdoar, irmãos, e quando você é perdoado por Deus, a palavra de Deus diz que Deus não se lembra mais dos seus pecados. Que coisa extraordinária. Isso é a graça e o favor de Deus na minha vida e na sua vida. Porque quando você reconhece um pecado, irmãos, todos nós, tem um Caim dentro de nós querendo gritar de tempos em tempos, acredite. Acredite, de tempos em tempos alguém vai pisar na sua encravada. E aí você fala: o quê? Ele sabia que eu estava encravado e mesmo assim ele pisou? Às vezes não, às vezes foi sem, ele nem sabia. Mas aí a sua justiça já começa, os seus sentimentos falam: ele sabia sim. Já viu o desenho do Pica-Pau? Que tem um anjinho e um capetinha, um de cada lado? Nunca, ninguém assistiu esse desenho, pelo amor. Quantos assistiram esse desenho aí? Aleluia. Os mais novos podem ver no YouTube. Mas era o desenho que tinha um capetinha e um anjinho. Um falava para fazer uma coisa, outro falava a coisa oposta, coisa ruim. Sabe, parece que é um caminho de Caim falando para você fazer, andar na sua justiça própria. Mas Jesus fica falando para você: faça a vontade do Pai. Mas muitas vezes as reivindicações falam mais alto. Quando isso acontece?
quando você não está fluindo em Deus. E você acha que você foi tão ferido, tão prejudicado, mas você não entendeu que você está gerando um prejuízo ainda maior para a sua própria vida. É um comportamento insano, se você for parar para pensar. É um comportamento insano. Então veja, porque quais são as consequências? Algumas consequências vão desencadeando. Volta no verso 11, para mim, Roseli. Olha que algumas consequências. É que traz maldição. Agora, pois, maldito por sobre a terra, cuja boca se abriu para receber. Aleluia. Vamos ler aqui então. Verso 11. Agora, pois, maldito sobre a terra, cuja boca se abriu para receber as tuas mãos o sangue do teu irmão. Ou seja, entrou uma maldição na sua vida. E ele decidiu ser maldito. No verso 12, é uma coisa que ele decide andar o quê? Sozinho, daí se tornar alguém errante. Olha o verso 12. Quando lavrares o solo, não te dará ele a sua força. Serás fugitivo e errante sobre a terra. Sabe alguém fugitivo? É alguém que anda sozinho. Agora veja, pastor, não é meu caso, não ando sozinho não. Não, você pode estar no meio da sua família, mas está sozinho. Você pode ser alguém casado e está sozinho. Você pode fazer parte de uma família e ser sozinho. Você pode estar na faculdade, num grupo de pessoas e ser sozinho. Você pode estar numa célula e ser sozinho. Você pode estar numa igreja e ser sozinho. Decidiu ser um errante. E aí, você se isola. Você é sozinho interiormente. Então veja. Mas esse pecado também muitas vezes ele oprime, ele esmaga. Verso 13. Então disse Caim ao Senhor: é tamanho meu castigo que já não posso suportá-lo. Ou seja, ele esmaga, oprime. Quando você se torna alguém oprimido, sozinho, você acha que não tem mais jeito. Oh Deus, tem misericórdia. E mais do que isso, no caso de Caim, Deus fez uma marca, deu um sinal. Projeta para mim verso 15. O Senhor, porém, disse: assim qualquer que matar a Caim será vingado 7 vezes. E pôs o Senhor um sinal em Caim, para que não o ferisse de morte quem quer que eu encontrasse. A Bíblia não fala qual era esse sinal. Qualquer coisa que você ouvir alguém falando é pura especulação, porque a Bíblia não fala qual era esse sinal. Mas o fato é que ele tinha um sinal. Muito provavelmente, talvez a coisa que a gente mais assimila é uma cicatriz, né? Quando você tem uma cicatriz, todas as vezes que você olha, alguém pergunta, você sabe. Foi o dia que eu pulei no portão de lança para pegar pipa. Hoje as crianças empinam pipa num aplicativo, é impressionante. Mas na minha época era o mais comum, né? Pegar bola no vizinho, essas coisas. Mas é uma marca, uma cicatriz, você sabe onde você fez, o que aconteceu. Deus colocou uma marca ali nele, para que todas as vezes ele olhasse e visse essa marca. A Bíblia não fala, mas quando um pecado te aflige, todos os dias esse pecado está diante dos seus olhos. Você se olha no espelho e você vê o pecado. Mas para mim a pior consequência é o verso 16. Olha o que diz o verso 16. Retirou-se Caim da presença do Senhor. Irmãos, essa para mim é a pior consequência. E eu vou te explicar o porquê. Porque todo homem que sai da presença de Deus, isso vai trazer grandes consequências para a sua vida, para a sua descendência. Veja que o papel, quando eu estava falando da Primeira Guerra Mundial, era pegar sempre os oficiais. Um homem que sai da presença, não sai só ele. Muitas vezes sai a esposa, sai os filhos que vão nascer, não nascem na presença de Deus e não desfrutam de toda essa presença. Então, quando nós começamos, e não temos tempo para discorrer tudo isso, mas vou resumir aqui rapidamente. Quando você começa a ver, a estudar a descendência de Caim, né, que você vai ver isso daí lá no verso 17, continuando no verso 17 até o 26, fala algumas coisas,
e aí Caim casou-se, e você começa a ver uma distorção nesse caminho que Caim escolheu. Um caminho completamente equivocado e torto. Por quê? Até então, deixa eu ler aqui, deixa eu ler o 23, mas deixa eu falar um negócio antes aqui. Você vê que Caim, você começa a ver aqui a descendência de Caim, ele teve um filho Enoque teve Lameque. Lameque, né, é a primeira menção que você vê na Bíblia de uma desfiguração da família do projeto original de Deus. Porque aqui você vê a primeira menção de um homem constituindo duas esposas. Então Caim teve Enoque teve alguns filhos e Lameque. E aí Lameque começa a ter duas esposas, ou seja, não era Deus não fez duas Evas, Deus fez só uma. Como estão compreendendo? Mas aí, ou seja, esse caminho, as consequências de um caminho equivocado, começou a desembocar, né, numa família distorcida, onde o camarada achou que ele podia ter duas esposas. Vamos ler o verso 23. Diz assim: e disse Lameque às suas esposas, Adá e Zilá, ouve-me vós mulheres de Lameque, escutai o passo que dizer-vos, matei um homem porque ele me feriu, e um rapaz porque me pisou. Veja, o cara já está com duas esposas, e agora ele está se gabando, que um cara feriu ele foi lá e matou. Aí tinha um rapaz, ou seja, alguém muito mais novo, que pisou nele. Não estava com encravada não, só pisou. Ele foi lá e matou também. Ou seja, agora ele está dando um testemunho de um caminho completamente equivocado. Veja que ele já está tão distorcido, tão cego, fruto de uma maldição, por conta de um homem que saiu da presença de Deus. Todas as vezes que você sai da presença de Deus, o que vai ter é morte e destruição. Desconfiguração da família, morte, destruição. E ele fala como se fosse um testemunho. Quanta cegueira! Quanta cegueira! Pastor, qual que é a boa notícia então? Vamos ler aqui o verso 25 e 26. Diz assim: tornou Adão a coabitar com sua mulher, e ela lhe deu à luz a um filho, e se pôs o nome de Sete. Porque, disse ela, Deus me concedeu outro descendente em lugar de Abel, que Caim matou. A Sete nasceu também um filho, o qual pôs o nome de Enos. Daí se começou a invocar o nome do Senhor. Então veja, aqui começou o quê? A se invocar o nome do Senhor. Aqui começou o quê? Ajustar a rota. Ou seja, eu estava caminhando para cá, debaixo de uma grande maldição, mas agora eu comecei o quê? A ajustar a rota. Eu entendi que o caminho é invocar o nome de Deus. Eu entendi agora que eu só vou ter chance se eu invocar o nome de Deus e pegar o caminho reto. O caminho que vai me levar a Cristo. Sabe, Jesus é esse caminho. É Jesus. Ele disse, eu sou o caminho, a verdade e a vida. Sabe, todo aquele que confessa o Senhor Jesus, decidiu escolher um caminho. Agora, mais do que isso, mais do que um caminho, é você entender o projeto de Deus. Sabe, nós passamos aqui 40 horas nesse jejum, falando do reino de Deus, e quando você entende as grandezas do reino de Deus, você fala, eu não quero estar em outro lugar, se não for para edificar o reino de Deus. Não quero estar. Ah, mas dá muito trabalho, lógico que dá, mas como é prazeroso, como é motivador. Sabe, esses dias, domingo passado, recebi uns áudios de um irmão falando, pastor, eu quero liderar, irmão, meu coração encheu de alegria, pastor, eu quero edificar o reino, irmãos, é para isso que nós somos chamados, mas não dá para edificar o reino, se você cair nos mesmos equívocos e erros de justiça própria que Caim teve, e dominou a sua vida.
A boa notícia é que Jesus morreu naquela cruz por amor a mim e a você. Essa é a boa notícia. Não importa o que você tenha feito, uma vez que você se arrepende diante de Deus, os seus pecados são completamente apagados. E não existe mais nem peso e nem condenação sobre a sua vida. Não existe mais nem peso. Pastor, o que eu preciso fazer então? Só me arrepender dos meus pecados. Pastor, é simples assim. Se você já aceitou o Senhor Jesus, é só se arrepender. Não estou dizendo aqui de remorso. Remorso é muito diferente de arrependimento. O remorso é o que Caim sentiu. Olha, não estou aguentando, estou com remorso aqui dentro, porque não estou aguentando agora as consequências. Mas não houve arrependimento genuíno. E a sua descendência continuou fazendo as mesmas coisas. Mas quando você entende que existe um amor tamanho sobre a sua vida, que não importa o que você tenha feito, não importa. Não importa se você adulterou, se você matou, se você roubou, se você estuprou, não importa. O sangue de Jesus apagou todo o pecado. O sangue de Jesus pagou todo escrito de dívida que estava sobre a minha e a sua vida. Amém. Essa é a boa notícia do Evangelho da Graça. Essa é as boas novas. É quando você tem agora a oportunidade de escolher Jesus como o único Senhor e Salvador da sua vida, e a consequência de tudo isso é que você pode se arrepender dos seus pecados e experimentar de um amor do qual você ainda não experimentou. É você desfrutar de uma graça da qual você não experimentou. Pastor, o que é graça? Graça é favor imerecido. A Bíblia fala que aonde abundou o pecado, superabundou a graça. Você sabe por que superabundou? Porque aquele que pecou sabe que não merecia. Então aquele que pecou muito desfruta de uma graça abundante ainda maior, porque ele sabe de onde ele saiu e de onde ele veio. Sabe, eu não sei qual é a sua história. Eu não sei quais foram os pecados que você cometeu no decorrer da sua vida, ou até nesses dias. Mas uma coisa eu sei: se você deixar fluir os frutos do arrependimento na sua vida, existe um galardão para você. Existe um galardão para aqueles que decidem arrepender dos seus pecados e edificar o reino de Deus. E isso daí, irmãos, é algo tremendo, que não dá para a gente discorrer uma simples ministração. Mas aqueles que viram os áudios, inclusive muitas pessoas me pediram os áudios, o Tiago vai editar esses áudios e nós vamos colocar os áudios do jejum, amém? Mas esses são os dias, irmãos, de você ajustar a rota. Sabe, nós estamos começando um semestre aí, e talvez tenha um tipo de caminho equivocado de cair dentro de você. Às vezes, uma injustiça que o seu cônjuge fez, ou o seu amigo fez, ou que seu filho fez, o seu chefe fez, você se sente injustiçado, e aí muitas vezes você quer um caminho de vingança. Não pegue esse caminho, não pegue. Os frutos não são bons, mas quando você decide amar o seu próximo como a ti mesmo, esses são os frutos da verdade, esses são os frutos da vida, que nos levam a desfrutar da vida, amém, queridos? Aleluia. Eu não vou fazer apelo hoje, porque nós vamos cear, amém? Eu queria que os servos nos ajudassem rapidamente. Aleluia. Sabe, queridos, eu não sei. Baixa um pouquinho mais. Deixa eu dizer algo aqui para os irmãos. A respeito de, enquanto eu distribuo, eu vou ministrar aqui mais 3 minutinhos aqui. Sabe, queridos,
Jesus não é uma questão de religião, de religiosidade. Acredite. E a Santa Ceia também não pode ser um ato religioso na sua vida. Não pode. Sabe, às vezes, conheço pessoas que elas não perdem o primeiro culto do mês, porque é o culto da Santa Ceia. Mas os outros, elas são irrelevantes. O que é isso? Deixa eu dizer. Isso chama-se religiosidade. Mas Jesus, ele não está atrás dos religiosos. Jesus, ele está atrás dos adoradores, que o adorem em espírito e em verdade. Então você não pode fazer com que a Santa Ceia do Senhor seja um ato religioso na sua vida. Não pode. A Santa Ceia é muito mais do que isso. A Santa Ceia é uma direção de Jesus para nós. E lá em Coríntios, vou ler aqui com os irmãos, lá em 1 Coríntios, capítulo 11, a partir do verso 23, diz assim o texto: Porque eu recebi do Senhor que também vos entreguei, que o Senhor Jesus, na noite que foi traído, tomou o pão, e tendo dado graças, o partiu e disse: Isto é o meu corpo que é dado por vós, fazei isto em memória de mim. Por semelhante modo, depois de haver ceado, tomou também o cálice, dizendo: Este é o cálice da nova aliança, no meu sangue, fazei isso todas as vezes que o beberdes em memória de mim. Porque todas as vezes que comerdes este pão e beberdes o cálice, anunciais a morte do Senhor até que ele venha. Por isso, aquele que comer o pão ou beber o cálice do Senhor indignamente será réu do corpo e do sangue do Senhor. Examine-se, pois, o homem a si mesmo, e assim coma do pão e beba do cálice. Pois quem come e bebe sem discernir o corpo, come e bebe juízo para si. Eis a razão porque há entre vós muitos fracos e doentes, e não poucos que dormem. Sabe, queridos, essa passagem aqui eu queria... Alguns religiosos, eles pensam o seguinte: quando eles lêem esse texto aqui, eles falam assim: examine-se, pois, o homem indignamente, examine-se, pois, o homem a si mesmo. Desculpa, verso 27. Por isso, aquele que comer o pão ou beber o cálice indignamente será réu do corpo e do sangue do Senhor. E aí algumas pessoas mais religiosas falam assim: não, eu estou em pecado, eu não sou digno. Não sou digno. E muitos às vezes não ceiam por estarem em pecado. Mas olha só o que diz o verso 28. Examine-se, pois, o homem a si mesmo, e assim o quê? Coma do pão e beba do cálice. Então veja, aqui não está falando: olha, se achar alguma coisa em ti, coma ou não coma. Não diz isso. É muito claro o texto, diz: coma. Pois quem come e bebe sem discernir o corpo, come e bebe juízo para si. O que é isso? O mais importante aqui é você discernir o corpo. O que é discernir o corpo? É estar conectado ao corpo. É quando você faz parte da igreja. E quando eu falo da igreja, eu não estou dizendo essa igreja de tijolos de 4 paredes. É quando você entende que Cristo é a cabeça e a igreja, que somos nós, somos o corpo. Quando você discerne, você está conectado ao corpo. Você entendeu e você discerniu que é importante você edificar o reino é através do corpo de Cristo. Muitas pessoas tentam edificar o reino. Jesus sim, igreja não. Esses não discerniram o corpo. Não tem como você edificar o reino se você não estiver conectado no corpo, chamado igreja.
Porque o Senhor, Ele vem buscar é a noiva, e a noiva é a igreja. Se você não estiver conectado, não estou falando aqui de placa de igreja, irmão. Não estou falando de placa de igreja, você nem deveria ter placa de igreja. Eu estou falando de você estar conectado a Cristo, através do corpo chamado igreja. Você precisa discernir isso. Se você discerne isso, e você entende isso, é a coisa mais importante. Amém? Aleluia. Pegue o seu pão, faça uma oração comigo. Fala assim: Senhor Jesus, obrigado, porque Tu és o pão vivo que desceu do céu, e em Ti eu me fortaleço, através da Tua palavra, dos Teus ensinamentos, através do Teu Espírito Santo, que habita em mim. Obrigado, Jesus. Eu tenho o privilégio de servir ao Senhor. Aleluia. Erga o cálice. Obrigado, Jesus, porque esse cálice representa o sangue da nova aliança, e em Ti, e através do Teu sangue, todos os meus pecados foram perdoados na cruz do Calvário, e sobre a minha vida não há mais peso e nem condenação, e eu rejeito todo o caminho de Caim na minha vida, e eu declaro que eu vou seguir os passos de Cristo, porque Tu és o caminho, a verdade e a vida. Obrigado, Jesus. Aleluia. Coma do pão, beba do cálice. Aleluia. Uma oração, encerrando o nosso culto. Pai, em nome do Senhor Jesus, ó Deus, nós Te damos graça, Senhor. Obrigado, Senhor, porque Tu nos amou, Senhor, naquela cruz, e hoje nós somos livres para Te adorar, Senhor, e experimentar. Por isso, Senhor, livra-nos, ó Deus, de todo sentimento, Senhor, enganoso. Ó Senhor, livra-nos, ó Deus, de toda a justiça própria, e que nós possamos a cada dia, Senhor, andar debaixo da Tua graça e do Teu favor, Pai, em o nome do Senhor Jesus, em nome do Senhor Jesus. Aleluia. Quantos dão glória a Deus? Amém. Aleluia. Nós estamos encerrados em nome do Senhor Jesus. Amém? Aleluia.